Escola de Governo. Para conversar sobre o contencioso e informar o plenário e o Estado do Paraná, o procurador do Estado, Carlos Frederico Marés de Souza, especializado em direito ambiental e defesa das tribos indígenas do Brasil. E nós aqui no Paraná nos consideramos uma tribo de paranaenses. Vamos lá, Marés. A Procuradoria-Geral do Estado é um órgão permanente do Estado e é um órgão absolutamente necessário para o funcionamento do Estado. Portanto, ele é uma dessas instituições perenes que o Estado tem. Não foi sempre assim. Ou seja, o Estado moderno, como a gente conhece, desde que Maquiavel inventou esta palavra chamada Estado em 1502, não foi assim. A função de defesa do Estado, que é da Procuradoria, não existia. E não existia por uma razão muito simples. O Estado, o rei, era irresponsável, não tinha responsabilidade nenhuma. Tudo o que ele fazia valia. A palavra do rei era a lei. Portanto, não precisava ser defendido, ele não tinha defesa, não precisava de defesa. No século XX, quando o Estado começa a ter políticas públicas e, portanto, intervenção na economia, na propriedade, regrar a vida das relações, dos contratos, mais especificamente, pois então o Estado passou a ser responsável e seus atos passaram a ter responsabilidade. E a partir daí ele precisou ter defesa em juízo. E daí que nasceram as procuradorias do Estado como os procuradores capazes de representar o Estado em juízo. E como o Estado só faz coisas dentro da lei, ou só deve fazer coisas dentro da lei, a nossa defesa é, em última instância, a defesa da própria legalidade. As políticas públicas dentro da legalidade, ou seja, como se faz as políticas públicas dentro da legalidade. Portanto, nós temos uma outra função, que é a função de orientar o Estado, orientar as políticas públicas para que elas estejam de acordo com a lei. Ou seja, dar pareceres fundados dizendo se aquela política pública é uma política pública adequada com a lei ou como fazer esta política pública adequada com a lei. Portanto, a nossa função acaba sendo dupla. Uma função de defesa do Estado, quando o Estado está em juízo, quando está demandado por alguém, e, antes disso, preparar juridicamente as políticas públicas para que as políticas públicas sejam corretas. Toda ação do Estado, toda ação, absolutamente sem exceção, é uma ação que interfere na vida da população. Interfere em direitos, interfere em interesses, interfere nas relações humanas da sociedade. E, portanto, a gente pode dizer que toda ação do Estado, alguém pode estar com interesses feridos, bons ou maus. Portanto, cada vez que nós fazemos uma licitação, cada vez que tem um concurso público, cada vez que o Estado constrói alguma coisa, faz uma obra, há um potencial de demanda contra o Estado. Isso, a partir de 2003, nós passamos a fazer um tremendo trabalho de reorganização desses contratos. Então, junto com a Secretaria de Estado da Administração e Previdência, muito especialmente, eu digo junto, mas o trabalho principal da Secretaria de Administração e Previdência foi no sentido de organizar essas concorrências e organizar esses contratos. Ou seja, na verdade, o que se trata é obrigar as empresas a pagar os seus funcionários. Isso parece uma brincadeira, né? Parece que a gente está brincando, dizendo assim, como obrigar a pagar os funcionários? Elas recebem o dinheiro do Estado para pagar e não pagam, é exatamente isso. Então, nós temos que ter nós, o Estado, passamos a ter um controle sobre o pagamento das empresas para que as empresas paguem os funcionários, para que a gente não tenha que pagar duas vezes. Isso é uma coisa que parece simples, mas é uma coisa que foi muito difícil porque é muito espalhado isso no Estado. São várias organizações que têm isso. E afinal nós conseguimos. E hoje, já está muito organizado isso no Estado, tanto é que o número de ações tem diminuído sensivelmente. Os precatórios trabalhistas hoje estão absolutamente em dia. Nós conseguimos fazer essa proeza de pôr o Estado do Paraná, que é um Estado historicamente atrasado em precatórios, a parte trabalhista está absolutamente em dia. Portanto, e nós estamos conseguindo agora duas coisas. Primeiro,
a exigência de que as empresas paguem os salários, portanto, diminuiu as ações. Em segundo lugar, quando ainda sobra, nós entramos com ações regressivas contra as empresas, o que em geral não dá certo porque as empresas estão fechadas, quebradas, não existem mais, são transferidas para outras pessoas, etc, etc. E o que nós temos conseguido agora, e agora acabamos de entrar com uma ação civil pública nesse sentido, é de que nós vamos exigir das empresas esse pagamento e garantir que, se houver débito trabalhista, a gente compensa no que deve com a empresa. Portanto, o Estado do Paraná, o que pagar para os funcionários será como se tivesse pago diretamente às empresas. E essa é a última ação, é o último ato que nós estamos fazendo para resolver definitivamente as ações trabalhistas. A estrutura estatutária do Estado não é uma estrutura ainda resolvida. A Secretaria de Administração tem feito um esforço enorme para ir resolvendo, resolveu já em grande parte, mas ainda não está toda acabada. E isso tem gerado grandes ações para o Estado. Existem escritórios de advocacia especializados em construir teses. E por isso que os procuradores têm que ser bem qualificados. Porque os escritórios de advocacia que agem contra o Estado são muito bem qualificados. Então eles constroem teses. E às vezes, por exemplo, o Estado dá um aumento. Aconteceu muito isso, o Estado dá aumento para professores. Então outros setores querem aquele aumento dos professores. E então gera ações. Milhares de ações. E às vezes, como o judiciário não é uniforme, às vezes nós ganhamos e às vezes nós perdemos. Tem ações que se perdem e que tem que ir ao tribunal, se perde no tribunal e às vezes complica essas questões de servidores propriamente ditos individuais. São muitas, são milhares de ações que são colocadas no dia a dia na nossa... Entretanto, isto é uma solução, a solução para isso, evidentemente, é uma solução que você faz com a Secretaria de Administração. E nós, juridicamente, estamos tentando fazer isso junto com a secretária Maria Marta, que, por acaso, aliás, não por acaso, é uma procuradora do Estado e uma das mais brilhantes procuradoras do Estado. A questão tributária é um pouco mais complicada. A questão tributária, ou a questão fiscal, é exatamente uma dos lados da Procuradoria que é mais ruim, porque aqui nós agimos na cobrança do débito fiscal existente no Estado. Agora, muitas vezes nos dizem assim, a Procuradoria cobra pouco, tem um passivo fiscal muito grande, a arrecadação é pequena, então vamos fechar essa parte, não vamos mais cobrar. Não. O ideal da Procuradoria é não cobrar nenhum tostão, mas manter essa atividade permanentemente. Porque é isto que garante várias coisas. Garante, inclusive, a justiça fiscal. Porque se a Procuradoria parar de ajuizar as ações, de botar em juízo e de tentar cobrar em juízo, ninguém mais paga imposto. Não vale mais a pena pagar. Então, aqueles 111 bilhões que são arrecadados vai cair pela metade. Então não é possível, nós não podemos parar essa cobrança.